Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Aleluia! Deus querido, a tua palavra é santa, é bendita. Pai, aplique nossos corações, nos abençoando em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos. Irmãos, essa carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso, quando você pega a história dessa igreja, lá no livro de Atos, você pega o capítulo 19, você vai ver exatamente quando Paulo chega lá, e ele pergunta, olha, vocês foram batizados com o Espírito Santo? Nós nem sabemos se é Espírito Santo. Aí Paulo ora, eles são cheios do Espírito Santo, e é uma igreja abençoada, ensinada por Paulo. Capítulo 20, Paulo visita essa igreja, os presbíteros, os anciãos, e Paulo fala para eles assim, olha, eu admoesto vocês diante de Deus, que nada do que é útil para o vosso progresso na fé, deixei de vos ensinar. Então, tudo que era necessário para aqueles irmãos seguir firme na fé, Paulo tinha ensinado aqueles irmãos. Quando você chega no Apocalipse, é a primeira igreja a ser repreendida pelo Senhor. Apocalipse capítulo 2, verso 1. A igreja de Éfeso tinha esquecido o primeiro amor. Então, nós olhamos para essa carta aqui, e Paulo escrevendo essa carta aqui, que é uma das cartas onde existe uma das doutrinas mais importantes da Bíblia Sagrada, que é sobre a eleição, a predestinação, e principalmente sobre Cristo e o sacrifício de Cristo. E eu quero meditar com os irmãos esse versículo 3 hoje, com a permissão de Deus. Diante de um tema, Deus nos tem abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. Por que isso, irmãos? Quando Paulo vai escrever aqui, ele começa a dizer exatamente sobre a questão das bênçãos espirituais. A bênção espiritual, para o cristão, em primeiro lugar, é o alimento da sua alma. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus, como ele diz aqui no versículo 13, versículo 14, para exatamente viver conosco, estar em nós, testificar com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então já automaticamente essa bênção espiritual, ela traz exatamente um alimento para a nossa alma. A nossa alma é alimentada todo dia. Quando você lê a palavra e você ouve a voz do Espírito Santo, ou quando você está louvando, adorando o Senhor, você está alimentando a sua alma. E essa bênção espiritual, esse alimento espiritual, faz parte da vida cristã. Lembra que a igreja lá em Apocalipse tinha esquecido o primeiro amor.
O primeiro amor, qual que é? Aquele sentimento, aquela paixão, aquele ardor. E quando a pessoa tem isso, irmãos, ela vive uma vida espiritual diferenciada. E nós temos que tomar muito cuidado, porque nós estamos esquecendo exatamente disso, de termos uma vida de paixão pela salvação, como nós vamos aqui, buscou-me com ternura. Jesus buscou você lá no mundo, te salvou, te libertou dos impérios das trevas, expulsou Satanás da tua vida, passou da endemoniada, mas pertencia ao reino das trevas. Ou somos de Deus ou somos do diabo, não existe meio termo. Então Jesus fez tudo isso por nós. Então nós temos motivo de glorificar o Senhor, porque agora em nós, através do Espírito Santo, nós temos esse alimento espiritual, uma vida espiritual, que é como Paulo diz aqui agora, que nós estamos selados com o Espírito Santo para o dia da redenção. Então você tem um alimento espiritual dentro de você, que busca em Deus, a cada momento da sua vida, uma testificação com Deus. Irmãos, e quando a gente olha para essa questão da espiritual também, nós temos uma outra coisa. O Espírito Santo dentro de nós, Jesus falou, lá em João capítulo 7, a partir do verso 37 em diante, Jesus fala que aquele que nele cresce, do seu interior, fluiriam rios de águas vivas e saltariam para a vida. Então, dentro de nós, esse Espírito Santo, essa bênção espirituais que nós temos agora dentro de nós, e que Jesus nos abençoou com toda a sua bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, agora dentro de nós, essa bênção agora jorra para a vida, te dá alegria, te dá gozo, te dá esperança. Mesmo no momento de dificuldade, você tem esperança, você tem alegria, você tem contentamento diante da tristeza. Mas pastor, isso aí é utópico, isso aí pode ser até alguma coisa. Não, irmãos. O cristão, mesmo diante da dor, da dificuldade, ele tem alegria, ele tem do seu coração o sentimento dado por Deus, não é de você menosprezar, mas é de você ser grato a Deus pela salvação da sua alma. Sabe por quê, irmãos? Essa palavra que Paulo começa escrevendo aqui, ó, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai. O que significa isso? Bendito. Se nós pegarmos a palavra bendizer, quer dizer, falar bem, para resumir. Mas bendito, essa palavra bendito, no sentido que Paulo escreveu aqui, é um elogio que quer dizer louvor a Deus, ou eu vou recomendar ao Deus de Jesus Cristo, o Pai de Jesus Cristo, para alguém. Eu vou louvar esse Deus, ou vou recomendar esse Deus, que é benéfico para alguém. Ele é bom para alguém. Então, quando Paulo começa a dizer assim, bendito Deus e Pai, está dizendo assim, ó, vocês têm que dizer exatamente, elogiar esse Deus, porque Ele é bom demais. E Deus é bom mesmo, Ele é bendito mesmo, Ele é bom demais para o ser humano. Porque se Deus fosse um tirano, meu irmão, esse mundo estava perdido. Ainda bem que Deus é bom. Esse Deus é bom. E Paulo está dizendo assim, ó, louve esse Deus, agradeça esse Deus pela sua bondade. Como disse o profeta Jeremias, as misericórdias do Senhor é acaso não sermos consumidos. Por quê? A sua misericórdia se renova a cada manhã. Lamentações capítulo 3. E quando a gente olha para esse texto aqui, bendito quer dizer isso, é um elogio, quer dizer, um louvor a Deus, indicando Deus para alguém. Olha, adora esse meu Deus, louva esse meu Deus, porque esse Deus é bom. E quando a gente olha por outra vez para essa palavra bendito, sabe, irmãos, agora vem uma responsabilidade. Paulo está dizendo assim, ó, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O que quer dizer bendito? É a suprema obrigação de todas as criaturas em exaltação a Deus. Lembra que Jesus ensinou na oração Pai Nosso? Pai Nosso que está no céu. O Senhor é bendito, o Senhor é bom, está no céu. Então eu estou exaltando ao Deus que me salvou. Exaltando ao Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que enviou seu Filho a morrer por mim na cruz do Calvário, para me dar vida.
Porque Paulo trata aqui nessa carta exatamente da salvação do ser humano e do compromisso do ser humano com Deus, porque Deus fez tudo em favor do ser humano, dando salvação, dando agora alimento do céu através do Espírito Santo, as armaduras do capítulo 6. Só que dentro dessa carta existe a responsabilidade do casamento, o marido com a mulher, dos filhos com o pai, como nós aprendemos de manhã aqui na igreja, na escola bíblica dominical, que hoje muitos filhos não são abençoados porque não honram o pai e a mãe, como manda a Bíblia Sagrada, que é o primeiro mandamento com promessa, Efésios capítulo 6. Não dá bênção mais para o pai, não honra o pai, e a bênção muitas vezes do pai e da mãe faz parte da educação, mas não existe mais isso, porque as pessoas hoje elas acham que elas estão num novo tempo, numa nova era, Não, irmãos, o Evangelho de Deus não muda, bendito, é obrigação de todas as criaturas. Eu estou adorando esse Deus porque Ele é bom e porque eu vou bendizer o nome dEle. Como diz o salmista, bendizei o Senhor, ó todos os servos do Senhor, bendizei o Senhor diante da sua face. Eu vou bendizer a Deus, vou glorificar a Deus, vou falar que Ele é bom porque Ele me salvou. E eu tenho agora comunhão com Ele. Outra coisa, essa palavra bendito também, expressa o relacionamento incomparável entre Deus e Cristo. Para você entender isso, João capítulo 17, Jesus falou assim, ó Pai, aquela mesma união que nós tínhamos desde o princípio. Para quando eu estou dizendo bendito, eu estou dizendo assim, Senhor me salvou, agora eu tenho comunhão com Cristo, também tenho comunhão com o Senhor. Sem salvação em Cristo e sem comunhão com Cristo, nós não temos comunhão com Deus. Estamos vendo uma época, irmãos, quando se fala em comunhão, cada um tem um pensamento. Não, eu sou desse jeito mesmo, Deus tem que me aceitar. Não é assim não, irmãos. A coisa é diferente. Nós temos que aceitar como Deus é, e não Deus nos aceitar como nós somos. O Senhor é Senhor. Nós somos servos. Não pode esse negócio assim, não, mas Deus conhece o meu coração. Conhece, Ele está falando assim, não concordo. E agora? Ele é o Senhor da vida. Ele que te criou, Ele que te fez. Ele no ventre da sua mãe lá, Ele que te fez. Ele é o Senhor absoluto. Então muitas pessoas dizem, mas Deus me conhece o coração. Mas você está dizendo que Ele é o Senhor, que Ele tem um relacionamento com o Pai, o Filho tem um relacionamento, e você tem um relacionamento com o Filho para ter um relacionamento com o Pai? Então se nesse relacionamento, irmãos, Deus disse através do profeta Zacarias, andarão dois juntos se não houver acordo. Ou eu concordo com a palavra de Deus ou com Deus, ou não existe um andar com Deus. Outra coisa, irmãos, essa palavra bendito nesse texto aqui, que Paulo diz assim, também é uma expressão de adoração em honra a Deus. Quando eu estou dizendo bendito Deus e Pai, eu estou honrando a Deus. Honrar a Deus. Eu estava vendo um filme há poucos dias sobre uma história. E é interessante. Os irmãos, sobre aquelas guerras lá da Inglaterra, lá com aquele negócio lá daquele camarada que é o bom ladrão lá, como é que chamava lá, os camaradas que roubavam para dar para os pobres lá. Esqueci o nome daquele Robin Hood, isso lá. E as pessoas, o que eles fazem para honrar o rei, para defender o rei? Eu fiquei pensando, falei, meu Deus, é o que Paulo está dizendo. Nós temos que honrar e defender o nosso Deus, porque Deus já fez tudo em nossa defesa. E é interessante que a Bíblia fala em Apocalipse 12, quando Satanás está nos acusando, Jesus está nos defendendo. E nós não paramos para pensar nisso. Honrar também é louvor de alma, de glorificação. Como dizia o salmista, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendize o seu santo nome. Eu honro a Deus do fundo da minha alma. Aí entra a questão da paixão.
Paixão no sentido aqui, não é paixão no sentido de carne, mas de sentimento profundo, do fundo da minha alma. Eu estou apaixonado por esse Deus, porque Ele é o meu Senhor, eu tenho que louvar, adorá-lo, e eu vou honrar esse Deus, porque Ele merece ser honrado. Aí entra a questão também, irmãos, da constância. Eu não vou negar esse Deus, porque esse Deus, como Jesus falou, aquele que me honra diante dos homens, será honrado diante do Pai. Se nós não obedecemos a Deus nesse mundo, e de uma maneira que honramos Deus diante dos homens, nós estamos negando a Deus. E nessa questão de adoração da honra a Deus, muitas pessoas às vezes negam a Deus. Vou contar um testemunho, já contei aqui uma vez. Certa feita nós fazemos um curso, e aqueles cursos de qualidade total, de QT, QT1 e assim por diante, você vai lá no psicólogo, sempre a mesma coisa. São 40 pessoas numa sala. E eu sentei lá no cantinho lá, eu era o número 39. Aí todos se apresentam, qual é o seu nome? Onde você nasceu? Para que time você torce? Não sei o que você faz na vida. E cada um contou uma presepada. E está chegando na minha hora, eu falei assim, meu Deus, mas não tem um crente aqui, não tem um cristão? Jesus querido. Aí chegou, eu coloquei em pé, olha, nasci em Santo Anastácio, a cidade mais bonita do mundo, lá no interior de São Paulo, lá na divisa do Mato Grosso com o Paraná, lá no fim do mundo. Mas eu sou cristão, presbítero da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, sou professor de teologia. Aí a psicóloga falou assim, muito bem, meus parabéns, o senhor é cristão. Aí, irmãos, eu sei que alguém ali ficou preocupado, mas tudo bem. Chega a hora do coffee break, né? Café lá. Bom, vamos lá tomar o café. Aí eu fui no banheiro para lavar as mãos, né? Aí vem 2 camaradas apavorados atrás de mim. Meu irmão, me perdoa, irmão. O que foi, irmão? Que eu não fiz nada? O que aconteceu aí? O que está acontecendo? Não, porque eu neguei Jesus, tá? Então você tem que pedir perdão para Jesus, não é para mim não. Peço perdão para Jesus. Porque eu sou cristão em qualquer lugar, em qualquer situação. Agora, no banheiro vem pedir perdão para mim. E tem uma coisa, um presbítero e um diácono. Falei, Jesus querido, aonde está a fidelidade? Aonde está a honra a esse Deus que serve? Irmãos, se nós não tomarmos cuidado, irmãos, dessa questão de honrar a Deus, nós vamos desonrar a Deus a cada momento da nossa vida. Porque surge a oportunidade de você glorificar e também de você desonrar a Deus. Ou você honra Ele ou desonra Ele. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Outra coisa, irmãos, quando Paulo diz aqui, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. O que quer dizer abençoou? Essa palavra abençoou, ela expressa a bondade de Deus para conosco cristãos. Pode dizer assim, ó, Ele é bom para vocês, cristãos, vocês estão abençoados, Deus dá para vocês o necessário para a sobrevivência, vocês lembram do Senhor Jesus Cristo que falou assim, ó, não está preocupado porque o vosso Pai Celestial sabe do que você necessita. Mas o nosso dia a dia, a contemporaneidade nos leva muitas vezes, irmãos, a esquecer disso. Então nós esquecemos da bondade de Deus com o suprimento diário, como foi colocado pelo Júnior hoje, sobre a questão do governo de Deus na nossa vida. Quando você tem o governo de Deus na tua vida, meu irmão, você muda a sua maneira de agir, de pensar. Porque Deus está te direcionando, Deus está te conduzindo, e Deus não vai conduzir você para caminho de perca, para caminho de miséria, não. Deus vai te conduzir para o melhor caminho. Se nós formos governados por Deus. O que é governo? Não é dar direção? Esse Deus, irmãos, é o Deus que dá direção para nós. Só que Ele quer governar sobre a nossa vida. A cada momento da nossa vida, Ele vai nos direcionar. Não importa qual seja a situação ou qual seja o momento, a direção tem que vir de Deus.
Não pode ser. Às vezes nós estamos vivendo numa época que nós aceitamos direção de tudo quanto é... Até de parente que não é cristão, aceitamos sugestão. Cuidado, irmãos, cuidado. Peça a orientação de Deus. Essa palavra expressa a bondade de Deus para conosco. Abençoou deve ser os louvores ou ações de graça de todos os cristãos. Diz aqui Paulo aqui, ó, o qual nos abençoou. Eu estou agradecendo a Deus porque Ele me abençoou, me deu a salvação através de Cristo, tenho comunhão com Cristo, através do Espírito que Ele me deu. Então agora eu só tenho ações de graças dentro do meu ser, dentro da minha vida. Ô irmãos, como é que nós vamos ter ações de graça dentro de nós, se o ser humano não for impulsionado pelo Espírito Santo, ou por esse sentimento que Deus nos dá? O ser humano é egocêntrico, o ser humano é egoísta, o ser humano é autodependente. Ele, enquanto tem saúde, ele não pensa em Deus, enquanto ele tem dinheiro, não pensa em Deus. Porque ele é bom, ele tem saúde, ele faz o que ele quer. Só que tem uma coisa, irmãos, só vai buscar Deus. Existe, não estou generalizando, existe algumas pessoas que não, mas a maioria é exatamente isso aqui que Paulo diz assim, ó, não seja autoconfiante, autodependente. Deus te abençoou, dá ações de graça a Ele, louvor a Ele. Vivendo numa época que o mundo, irmãos, as pessoas são auto-independentes. E existe ainda a filosofia de vida, né? Você é você. Como diz uma música mundana aí, né? É nós e nós depois de nós. É nós e nós depois de nós. Não sei, só fala isso, só. Quem não ouviu essa noite, a noite toda tocando, né? Misericórdia, Jesus querido. É nós e nós depois de nós. Até gravei porque não conseguia dormir, né? Irmãos, só Jesus para ter misericórdia. Mas dê ações de graça a Deus através do Espírito Santo. Também não é abrir a boca sem sentimento, não. Não é isso, não. É que vem lá dentro de você. Outra coisa, essa palavra abençoou é ressaltado como a percepção do verdadeiro louvor devido a Cristo. Dentro da minha alma, ela percebe que ela tem que louvar a Cristo. A minha alma percebe. Você já algum dia na sua vida, ou você todo dia tem esse momento, em que você, sem querer, você está louvando ao Senhor? Como é gostoso. De repente você abre a boca e começa a louvar o Senhor. É exatamente a tua alma lá dentro. Ela tem essa percepção que ela precisa louvar o Senhor. Ela precisa adorar o Senhor. Por quê? Porque tem necessidade. Como diz o salmista, a minha alma tem sede de Deus. Quando entrarei na presença do Senhor? A qualquer momento você pode entrar na presença do Senhor. A nossa alma, irmãos, ela tem percepção do louvor devido a Cristo. A nossa alma tem momentos que ela precisa exaltar a Cristo, glorificar a Cristo, e automaticamente é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque dele vem a inspiração. Deus nos abençoou com toda a sorte de bens espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O caminho está aberto para você. O sangue de Cristo abriu o caminho para você adorar, glorificar, exaltar e ser abençoado por Ele. Irmãos, lá dentro de nós vai existir satisfação. Nós vemos uma época que ser cristão muitas vezes para pessoas é um peso. Eu sou cristão porque senão vou para o inferno. Louvamos. Buscou-me com ternura, Jesus, bom pastor. Ele buscou você, Ele salvou você. Agora você só tem que exaltar, glorificar e dar graças a Deus por isso. Porque a tua salvação está garantida. Ele disse que aquele que vem a mim de maneira eu o lançarei fora. E ninguém arrebata da mão de Jesus não. Se você está lá, ninguém arrebata. Se o teu nome está escrito no céu, ninguém apaga. Ninguém apaga. E Paulo está dizendo exatamente isso. Outra coisa, essa palavra abençoou é a exaltação da obra de Cristo em favor dos cristãos. Que exaltação da obra de Cristo? Nos abençoou. Eu sempre digo,
pessoal do seminário, na obra executada por Cristo, nós cristãos só temos bênção. É todos os benefícios, é salvação, é comunhão com Deus, vem aquele processo de salvação, regeneração, adoção, tudo, também tudo. Só tem, na obra executada por Cristo, o cristão só tem vantagem. Mas na obra determinada por Cristo, só temos obrigação. Até levar vantagem em tudo, é que nem o peão na empresa. Ele cobra os benefícios da empresa, mas na hora que a empresa cobra o trabalho dele, aí o negócio fica estreito, né? Fica estreito. Na obra executada por Cristo, é isso aqui. Nós temos todo tipo de vantagem, mas nós temos a obra determinada por Cristo. Sereis meus amigos se fizer que vos mando. Irmãos, Jesus mandou fazer tantas coisas, e nós temos que buscar fazer aquilo que Jesus determinou para nós. Outra coisa, irmãos, essa palavra abençoou, veja bem, é o quê? É a entronização de Cristo à destra de Deus. Jesus está falando assim, ó, Deus já colocou Jesus do seu lado direito, Jesus está à sua direita, estou entronizado, Jesus está entronizado à destra de Deus. Então agora, eu olho para mim mesmo e vejo, aquele que me salvou, aquele que pagou o preço da minha salvação, ele subiu ao céu, veio aqui, me resgatou, me deu agora o caminho para o céu, e ele está lá no céu me esperando. Porque ele falou assim, aonde eu vou estar, vocês vão estar comigo também. E eu não vou deixar vocês órfãos, não. O Espírito Santo, o Paráclito, o Ajudador, o Consolador está com vocês. E um dia nós vamos estar lá com o Senhor. Então Jesus está entronizado. Irmãos, como é gostoso se louvar o Senhor. Entronizamos o Senhor. Entronizar o Senhor na sua adoração. Quantas pessoas, irmãos, não conseguem entronizar o Senhor sentado dessa Deus? Para pensar, começa a meditar. Não é entrar em quarta dimensão, não é nada disso não. Mas é você ver assim, Senhor, o Senhor está sentado à destra de Deus. O teu trono é de glória. O teu trono é de louvor, de adoração. O teu trono é o trono que eu tenho acesso pelo teu sangue lá na cruz do Calvário. O teu trono é o trono da redenção da minha alma, onde eu encontro abrigo, encontro amparo, encontro felicidade. Oh, irmãos, nós temos que começar, irmãos, a entronizar o Senhor em nossa mente, em nossa confiança a Ele. Outra coisa, irmãos, essa palavra abençoa expressa também que os cristãos já passaram a ser beneficiários de Cristo. Beneficiários de Cristo. Como é gostoso você ter uma carteira assinada em uma empresa que tem um monte de benefícios, né? Convênio médico, transporte, né? 13º, como é que chama lá? Participação de lucros e resultado, né? O que mais? Não, 10º lugar já é 14º. Como é gostoso, né? Você trabalha contente, né? Nós, igreja, irmãos, eram para ser felizes. Mas feliz de alma. Porque nós somos participantes, somos beneficiários através de Cristo. O céu está aberto para nós. Um novo e vivo caminho através do sangue de Cristo foi aberto. Nós temos todos esses benefícios. Todos. E, sabe, dá a impressão que isso não tem valor nenhum. E nós valorizamos um convênio médico, valorizamos o 13º, o 14º, a PLR, tudo isso. Mas e o céu que Jesus conquistou para você? A vida eterna que Jesus conquistou para você? O que Jesus fez por você na cruz do Calvário?
pagando toda a dívida que você tinha para Satanás, porque a nossa alma antes de Cristo estava nas mãos de Satanás, mas ele, Colossenses 2, Paulo fala que ele cravou na cruz toda a sede, todo documento que era contra nós, irmãos. Os benefícios de Cristo agora faz parte da nossa vida cristã também. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Irmãos, e nós não somos gratos a esse Deus, não adoramos, não glorificamos, não exaltamos. Muitas vezes nem lembramos dos benefícios de Cristo em nosso favor. Por quê, irmãos? Porque a nossa tendência humana é valorizar aquilo que nós compramos, o que nós pagamos. Como diz aquele pessoal, eu paguei, eu quero. Salvação é de graça, os benefícios de Cristo é de graça, mas Ele quer pelo menos que nós reconhecemos isso como benefício dado gratuitamente por nós, para nosso louvor e adoração a Ele. Irmãos, Israel pagou caro por não entender isso que Deus queria deles. A lei não exigia sacrifício de animal como eles faziam, não. Deus chegou ao ponto de falar assim, tenho eu prazer em sacrifício de bode, de touro, de ovelha? Não tenho, não. O que Samuel disse para Saul? Melhor é obedecer do que sacrificar. Irmãos, quando nós somos gratos a esse Deus, porque Ele fez por nós, através dos benefícios de Cristo agora, que o acesso está aberto, o céu está aberto, comunhão com Deus, o Espírito Santo habitando dentro de você agora, e você glorificando esse Deus, você tem ousadia para entrar no Santo dos Santos, como diz Hebreus. Irmãos, tendes ousadia para entrar no Santo dos Santos, através do novo e vivo caminho, o sangue de Cristo, os benefícios de Cristo, está a favor de você. Jesus conquistou na cruz agora tudo que você precisa, lá do céu, está à tua disposição. Irmãos, quando nós vamos começar a entender esse tipo de coisa? Outra coisa, irmãos, a palavra abençoou nos diz também que todas as bênçãos das regiões celestiais pertencem a nós cristãos. Olha o que Paulo diz aqui, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais dos lugares celestiais em Cristo. Todas as bênçãos das regiões celestiais pertencem a você. Você precisa de um livramento? Deus é teu livramento. Você precisa de um protetor? Deus é teu protetor. Você precisa de alguém para te direcionar? Deus vai ser a tua direção. Você precisa de alguém para te conduzir? Deus vai te conduzir. Você precisa de alguém para te consolar? Deus é o nosso consolo. É o socorro bem presente na hora da tribulação, como diz o salmista. Você tem tudo isso em Deus. Irmãos, Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Tudo está a teu benefício, a teu favor. Isso pertence a você. Sabe, irmãos, quando nós não entendemos isso, nós somos que nem aquela ilustração do camarada que compra uma passagem de um cruzeiro de navio, que ele já paga tudo que vai acontecer lá. Já paga tudo, só não algumas coisas, alguns eventos especiais. Mas comida e dormir está tudo pago. E diz que o camarada comprou a passagem de navio e comprou um saco de batatinha frita. E se trancou lá para chegar lá, a viagem lá, e só comendo batatinha. Você ganha, um dia botou o cara para fora, o cara vizinho lá da cabine dele lá. Mas rapaz, você não vi você sair daqui nem para ir no restaurante. Não tenho dinheiro, estou fazendo economia. Não, mas já está pago. Era o penúltimo dia da viagem. Irmãos, quantos cristãos estão assim também? O céu está aberto para você. Jesus fez tudo por você, irmão.
Jesus está esperando você se chegar ao céu. Nós temos que voltar a esse evangelho, irmãos. O evangelho da contemplação, de acesso a Deus, irmãos. Não vai no profeta, não vai no apóstolo, no bispo, não. Vai ao céu de Deus, irmãos. Oh, irmãos. O céu está aberto para nós, irmãos. Os benefícios de Cristo em nosso favor estão disponíveis para o que crê. Outra coisa, irmãos, essa palavra abençoou também demonstra a elevação do cristão sobre as obras do mal. Você acha que esse mundo merece a igreja de Cristo, irmão? Não. De uma lição de manhã na escola bíblica, homens de que o mundo não era digno naquela época. Você acha que esse mundo aí é digno da igreja de Cristo? Não, de jeito nenhum. E eles olham para nós como cristãos com desprezo. Eles olham para nós como povinho. Eles são povinho. Nós somos as meninas dos olhos de Deus. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Esse mundo não merece a igreja de Jesus Cristo. A igreja está aqui porque Jesus Cristo está dando um tempo para esse povo, até encher a medida de Deus, como aconteceu com os amorreus, com os filisteus, com os jebuseus, com os girgazeus, lá em Canaã. O dia que encher a medida de Deus, Deus vai tirar essa igreja, aí eles vão ver o que é bom para tosse. E não é xarope não, hein? É fogo do céu, é tudo quanto é coisa que vai descer para cima desse povo aí. Porque não merece a igreja de Cristo aqui nesse mundo, não. Agora, quando nós olhamos para isso, irmãos, Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais e mostra para nós assim, ó, você cristão, você está elevado, você está acima das obras do mal. Irmãos, quando nós pegamos Romanos, que Paulo escrevendo lá fala exatamente que Jesus fez por nós, que Ele nos deu a salvação, e agora o pecado não tem mais nenhum domínio sobre você. Você agora é que tem o controle da situação está nas tuas mãos. Quando nós olhamos para isso, irmãos, então agora nós os cristãos, isso a palavra abençoou, demonstra a elevação dos cristãos sobre as obras do mal. Satanás não tem mais poder sobre a tua vida. Macumba não pega mais em você se você é cristão. Olho gordo não pega mais. Quem cristão tem medo de olho gordo hoje? Medo de inveja, gato preto, não passa embaixo de escada. Ô irmão, você está acima disso tudo, irmão. Tem cristão que faz simpatia, simpatia, tem uma igreja que faz muito aí, mas cristão não faz simpatia, irmãos. Irmãos, o cristão não faz. O cristão está acima disso tudo. O cristão, ele tem Cristo, tem o céu. Ele tem Deus, olhando e intercedendo por ele, Jesus Cristo. Nós não precisamos nada disso não, irmãos. Você tem autoridade. Jesus falou assim, me dá toda a autoridade do céu e na terra em meu nome. Vocês vão expulsar demônio. Vocês vão falar nova língua. Vocês vão profetizar. No nome de Jesus Cristo, Deus já te deu toda a autoridade sobre o mal. Vivemos uma época que quando cai endemoniado, as pessoas saem até de perto. Deixa pra lá, sabe? Ô fulano, vem cá. Espera aí, irmão. Aonde está a tua autoridade? Jesus te deu. Nas regiões celestiais, Ele já te deu acesso. Só depende de você agora. Você tem medo não. O diabo não tem poder. Se você é cristão, o diabo não tem poder sobre a tua vida não. Outra coisa, irmãos, a palavra abençoou. Nos diz que os cristãos compartilham da exaltação de Cristo. Paulo escrevendo sobre isso diz assim, olha, olho não viu, ouvido não ouviu, o que Deus preparou, o que Deus tem reservado para aqueles que o amam.
Irmãos, os cristãos já compartilham da exaltação de Cristo, porque assim como Ele é, também nós seremos. Assim como Ele está lá, um dia nossos olhos verão Ele. Como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive e que os meus olhos é que vão ver, não é os olhos do outro não. Ô irmãos, será que essa questão, irmãos, da elevação dos cristãos e da exaltação de Cristo não mexe com o nosso sentimento, com o nosso pensamento, com a nossa sensibilidade cristã? Deus nos abençoou, diz que os cristãos compartilham da exaltação de Cristo. Sou filho de Deus e co-herdeiro com Cristo. Co-herdeiro. O que é co-herdeiro, irmãos? O que Cristo conquistou, eu também conquisto. Não vou fazer, Jesus falou para os discípulos, vocês vão fazer milagre maior do que eu faço. Podemos não ter o dom de maravilhas, mas nós temos acesso aos céus para Deus nos dar coisas tremendas nesta vida. Porque nós vemos uma época também que todo mundo quer a soberania. Quer palavra de revelação, palavra de profecia, discernimento de espírito, interpretação de língua, quer tudo. Não, irmãos, a igreja é um corpo. Cada um Deus dá como apraz. É o Espírito Santo que dá. É Ele que distribui para a tua vida e para a minha vida. Cada um tem um ministério na igreja do Senhor. Então Deus nos abençoou e os cristãos já compartilham da exaltação de Cristo. Assim como Cristo está sentado à destra de Deus, um dia nós estaremos também com o Senhor, irmãos. E a Bíblia diz que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. O momento difícil da tua vida que você chora hoje, lá não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter tormento, não vai ter angústia, não vai ter enfermidade, não vai ter velhice. Não. Nós somos participantes disso tudo já, aqui agora. Outra coisa, irmãos, a palavra abençoou, exibe o triunfo de Deus sobre toda a potestade. Como Paulo fala, tudo. Essa palavra abençoou os cristãos. Deus está dizendo assim, agora eu estou mostrando para todo mundo o meu poder sobre tudo que é negativo. Se não fosse a proteção de Deus e essas bênçãos de Deus para os cristãos, aonde estaria a igreja do Senhor? Nessa batalha espiritual que nós vivemos, nós não vemos, mas nós sentimos. Sabe aquele dia que você chega num local assim, que você fala assim, meu Deus, você chega até o ar é pesado. Você fala, Jesus, o que é isso? É as potestades do mal. Mas Deus, quando nós falamos essa palavra abençoou, diz exatamente sobre Jesus abençoou, exibe o triunfo de Deus sobre as potestades do mal, sobre toda a obra do mal. Essa palavra abençoou, ela dá a exibição. Deus já cumpriu o que Ele prometeu. Ele preserva os seus filhos, guarda os seus filhos, protege os seus filhos, e muitas vezes nós estamos como Israel. Quando Jesus falou assim, quantas vezes eu quis fazer como uma galinha junto aos pintinhos debaixo da asa, proteção. Nós temos a proteção de Deus, nós temos a soberania de Deus sobre tudo e sobre todos, em nosso favor, e nós não buscamos isso, irmãos. Nós não buscamos isso. Por quê? Porque nós vivemos numa época terrível. Outra coisa que nós queremos meditar aqui nesse versículo 3, é o que Paulo fala sobre essas bênçãos espirituais. O que são essas bênçãos espirituais? Primeiro lugar, bênçãos espirituais é a graça providencial de Deus para todos os cristãos. Graça providencial. Irmãos, quando a gente olha para essa questão de graça, você começa a estudar sobre isso. Isso é um caminho longo para você trilhar. Porque graça no sentido periférico da coisa é favor imerecido. Mas quando a gente diz assim sobre a graça espiritual, a graça, bênção espiritual, é a graça providencial de Deus a todos os cristãos, Deus nos chama, através do seu Espírito Santo, sua palavra, através da graça, e agora Deus entra com providência nessa vida. Qual é a providência? Proteção.
através do Espírito Santo. Jesus falou que quando o Espírito Santo entra em um templo, ele limpa, tira tudo. Graça providencial de Deus a todos os cristãos. Deus entra dentro de nós, através do Espírito Santo, essa bênção espiritual aqui que nós estamos falando. Deus agora entra dentro do templo físico da pessoa, entra lá dentro, limpa a pessoa, para a pessoa entender agora a providência de Deus para a sua vida. Sabe, irmãos, Israel não entendeu a providência de Deus, mesmo vendo maná cair do céu, mesmo vendo cordonizes vir da maneira que vieram, mesmo vendo águas amargas ser transformadas em água doce, mesmo vendo de uma pedra sair um rio. E nós hoje, irmãos, estamos da mesma maneira. Quando nós estamos falando sobre a providência de Deus, essa graça providencial de Deus a nosso favor, nós estamos, irmãos, como Israel, praticamente nós estamos vivendo na mesma época, na questão da ignorância daquele povo. Deus quer o melhor para você, Ele providenciou, já está tudo, é só você entrar lá e pegar a seu favor. Estamos falando de coisas espirituais. Agora, eu poderia pegar esse texto, graça providencial, como as pessoas fazem aí. Trabalhar no contexto da falácia, da exegese, e falar assim: olha, a graça providencial Deus tem para você, mas você precisa pagar para conquistar. Não. Isso é mentira. Isso é tentar negociar a fé. Você não precisa pagar nada, a graça providencial é para você. Você precisa do Espírito Santo, Deus te dá. Você precisa de salvação, Deus te dá. Você precisa de comunhão com Deus, Deus te dá. Você precisa da proteção dos anjos, Deus te dá. Você precisa de alegria, o Senhor é a nossa alegria. Você precisa de força, a alegria do Senhor, a vossa força é. Cultue o Senhor, exalte o Senhor, glorifique o Senhor. Ele vai te dar força para você subsistir nessa vida, para você viver com certeza nessa vida. Mesmo você sendo fraco, você vai dizer como Paulo: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque é a graça providencial de Deus em nosso favor. Graça, como Paulo chega a dizer, graça sobre graça. Outra coisa, irmãos, o que são as bênçãos espirituais? Bênçãos espirituais é a fonte divina disponível a todos os cristãos. Buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. Então, bênçãos espirituais é a fonte divina disponível. Olha só, as bênçãos espirituais é a fonte disponível. Você vai na bica ali, leva água para casa sem um galão, você não vai levar na mão. Você tem que levar no mínimo um galão ou 1 litro. A mesma coisa é chegar no céu, irmãos. Você vai através de Cristo, através da obra de Cristo, através do que Cristo conquistou para nós lá na cruz. O céu está disponível para nós. Então agora essas bênçãos espirituais é a fonte divina disponível a todo cristão. Não é para alguns cristãos. As bênçãos espirituais é para todos os cristãos, é para todos os cristãos. Não é seletiva não, irmãos. Bênçãos espirituais não é seletiva não. Ah, sabe como que é, né? Não, irmãos. É buscar, é buscar. Acontece que hoje, irmãos, há 30, 40 anos atrás, quando as pessoas se convertiam, o negócio das pessoas era buscar Deus, buscar. Era vigília, era oração. Eu lembro da minha época, escola dominical 9 horas da manhã, 7 horas da manhã, tinha fila para esperar o caseiro abrir igreja. 7 horas da manhã. 9 horas começava a escola bíblica, muitas vezes o pastor tinha que tocar o sininho. Opa, vamos parar de orar, começar a escola bíblica. Só que na escola bíblica tinha revelação, tinha profecia, batismo com os dons do Espírito Santo, era coisa normal. Hoje, oh meu Deus, o que aconteceu? Aconteceu não, irmão, não é assim não.
Deus não mudou. Quem mudou foi a nossa posição. E Paulo, alertando essa igreja, ele disse assim, olha, as bênçãos espirituais é a fonte divina disponível a todos os cristãos. Deus já abençoou. A bênção já está disponível. A firma deposita o seu salário na conta do banco. Não vai lá no banco tirar não, pega o seu cartão fazer compra não. O banco vai trazer o dinheiro na sua casa, né? Vai mandar lá. Vai lá levar lá na casa do Márcio, lá, vai lá, leva lá o pagamento dele. Tá bom. Não, irmãos. Nós temos que ir. Está disponível, mas eu tenho que ir. Ô irmãos, Paulo nos alerta muito nesse texto aqui. Outra coisa, irmãos, esses espirituais são conquistadas pelos cristãos através da fé. E a fé é dom de Deus. Aí entra uma questão também de capricho das pessoas. Como os discípulos do Senhor, acrescenta a minha fé, acrescenta a nossa fé. Nós estamos orando muitas vezes, não pedimos para Deus acrescentar a nossa fé para entrarmos nas regiões celestiais e desfrutarmos de tudo que Deus tem para nós, irmãos. E automaticamente, quando as bênçãos espirituais nas regiões celestiais são conquistadas por nós, irmãos, aí, meu irmão, a coisa muda. Sabe por quê? Porque bênção espiritual é recurso cristão garantido por Deus em Cristo. Sabe por quê, irmão? Sabe por quê? Porque as bênçãos espirituais é a inclusão do cristão na justiça e nos privilégios de Cristo. É a inclusão. Você está incluído. Você está lá, como diz o pastor Juvenal, abarrado. Você está no tutano de Deus. Ô irmãos, dá a impressão muitas vezes que nós estamos incluídos em Cristo. Nós estamos inclusos no sacrifício de Cristo, na obra de Cristo. Mas nós somos fazendo parte dessas verdades. Isso aqui são verdades para nós hoje, irmãos. Vamos tomar posse. Aqui eu falo para você, tomar posse dessas verdades espirituais. Porque Deus já fez por você na região celestial em Cristo. Deus está tudo pronto para você. É só você ter ousadia para chegar lá através de Cristo, através da sua fé em Cristo e através do Espírito Santo de Deus. O que os lugares celestiais quer dizer, irmão? Em primeiro lugar, diz que as nossas bênçãos, elas são eternas, são atemporais. Hoje as pessoas estão preocupadas com as bênçãos temporais, do momento. Nas regiões celestiais quer dizer o seguinte, que nossas bênçãos são eternas, são atemporais, irmãos, não é do momento. Bênçãos espirituais não é para o momento, não é para aqui agora não, é também para aqui agora, mas é para toda a eternidade. Ô irmãos, os cristãos, muitos cristãos da história da igreja, eles viveram exatamente com essa profundidade de fé, pensando, como diz o escritor aos Hebreus, naquilo que eles não viam, mas criam. As nossas bênçãos também, irmãos, são eternas. Nossas bênçãos vêm do reino espiritual de Cristo. E as nossas bênçãos, irmãos, é daquele que venceu e para vencer. Jesus venceu por você e por mim, para nós vencermos também. Se nós não pensarmos assim, irmãos, nós estamos negligenciando e estamos simplesmente, irmãos, desprezando tudo que Jesus fez por nós. Sabe, irmãos, algumas empresas multinacionais tinham convênios médicos. Eu lembro que nós tínhamos qualquer hospital que você pensar no Brasil, nós tínhamos convênio. Mas o camarada que ele dá um cano no serviço, ele ia no médico pegar o atestado. Não pegava, ia no outro. Teve camarada que num dia só passou por 8 médicos até pegar um atestado. O que aconteceu? A firma tirou o convênio, reduziu o convênio, passou por um convênio mais barato. Sabe, irmãos, aproveite os benefícios de Cristo. Aproveite a sublimidade da obra de Cristo para a tua vida.
Não fique negligenciando, não. Aproveite, busque as coisas do alto, como Paulo diz em Colossenses, capítulo 3. Busque as coisas do alto, onde Cristo está. Se você ressuscitou com Cristo, busque lá do alto, está disponível a você está incluso nisso. Para encerrarmos, pergunte para você, não é para o teu irmão, é para você não. O que as bênçãos espirituais significam para mim? O que essas bênçãos espirituais de Efésios 1:3 significam para mim? Vamos ficar em pé.